Paz do Senhor, glória a Deus. Vamos estar estudando Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós vamos estar estudando aqui a vida de João Batista, em Mateus, já o seu ministério, a sua pregação. Apenas em Lucas nós teremos ali a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista e a sua primeira fase da sua vida sobre a sua tia Maria, sobre Isabel. Mas agora nós vamos estar em Mateus falando já diretamente do seu ministério. E a perspectiva do ministério de João Batista é a mesma de João, que nós estávamos estudando a primeira epístola de João. E também de Atos, e também de Gênesis, e de toda a Bíblia. Ela está realmente correta de acordo com toda a palavra de Deus. João Batista também conhecia a Torá, filho de sacerdote. Então conhecia exatamente tudo o que estava previsto sobre a vinda do Messias. Ele não tinha uma perspectiva cristã, ele tinha totalmente uma perspectiva judaica para anunciar a vinda do Messias. Ele era o precursor do Messias anunciado por Isaías, por todo o Antigo Testamento, anunciado por Moisés. Então, toda a pregação, até Atos, até João, desde Gênesis até o Apocalipse, é essa mesmo. Este é o caminho. O anúncio da palavra, aquela mesma palavra que estava em Gênesis. Deus disse, haja luz. Então, na palavra ali está o verbo, anunciado em João, o verbo de Deus. O verbo se fez carne, a palavra de Deus que criou todas as coisas e criou a luz, dizendo com a palavra, haja luz. Então, essa palavra é Jesus, é a palavra da existência do reino de Deus, da vinda do reino de Deus, dos céus para a terra era sem forma e vazia. Então, começa a vinda dos dons do céu, da presença de Deus, da salvação para a terra, da vida, dando a vida à terra, foi a palavra de Deus. E ela começa dizendo, haja luz. Então a luz foi criada e viu Deus que a luz era boa. Então viu Deus, conheceu. Tem que haver, então, o conhecimento. Deus viu no sentido de observar profundamente e perceber. Deus, com o seu infinito conhecimento, ele viu que a luz era boa. Então ele já fez logo separação entre a luz e as trevas. Então a salvação é estar com Deus e estar na luz. Nós também temos que ouvir a palavra de Deus. Haja luz. Nós temos que crer na palavra de Deus. Então tem que vir primeiro pela fé, pela graça, porque a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. Era a maior pobreza, éramos os grandes mendigos do universo. Já viu o céu criado com todas as coisas, todos os seres celestiais, e a terra perdida, sem forma e vazia. Até que vem a palavra de Deus, a graça. Vem a palavra, ela é acompanhada, ela tem que ser acompanhada da fé. A fé, ela vem trazendo a graça dos céus, a criação, tudo o que temos foi por causa de Deus, pela palavra de Deus, e o conhecimento que a fé traz. Então, se ela diz, haja luz, a palavra de Deus, salvação, a vida veio pela palavra, haja coisas que agradam a Deus, haja o amor, haja verdade, haja honestidade, consciência tranquila, haja esperança, haja todos os dons celestiais, toda boa dádiva, todo dom supremo, toda bondade, toda misericórdia vem com a palavra de Deus. Haja luz. E ali Deus viu que era bom, porque está na luz todos estes dons celestiais, tudo que é bom, tudo que agrada a Deus. A luz agradou a Deus, a luz é aquilo que agrada a Deus. Então nós temos que ter fé nessa palavra, para vermos a luz e andarmos na luz. Então, desejarmos a luz, nos satisfazer na luz, nos dons de Deus, na presença de Deus, na graça de Deus, na bênção de Deus, na misericórdia de Deus, andar com Deus.
Então, será salvo aquele que crê na palavra de Deus, que criou a luz, haja luz, e nós irmos para a luz pela palavra de Deus, crermos, obedecermos o que é bom, o que agrada a Deus é o que traz vida. Na presença de Deus está a vida. Então nós temos que desejar ir para Deus, porque ouvimos a sua palavra e Deus se agradou da luz. Então vamos andar na luz. Então tem que haver a fé que vai trazer o conhecimento. Você tem que saber exatamente ao certo o que Deus quer, o que Deus ensinou. Qual é realmente a vontade de Deus? É isso mesmo? Você entendeu corretamente? Você precisa. Então essa fé vai trazer o conhecimento. Porque viu Deus que a luz era boa. Você tem que ser filho de Deus, nascer dessa palavra de Deus e ver as coisas boas. Ter discernimento espiritual, ser batizado com o Espírito Santo para receber, contemplar, entender as coisas de Deus, as coisas boas e assimilar, assumir, desejar, buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar a sua luz, buscar as coisas que agradam a Deus. Tanto pela fé, pela mente, pelo entendimento, quanto pelo coração. Essa palavra vem morar no seu coração, esse amor a Deus, esse desejo de obedecer a Deus, quanto o poder do batismo com o Espírito Santo para praticar essa palavra. Para não ser só do lábio ou da mente, ou só dizer que em Deus, mas realmente viver, ter obras, praticar essa palavra. Entender corretamente. Não é nada mal feito, não é nada mal preparado, não é nenhum mal entendido. É realmente a verdade do céu revelada pelo Espírito Santo. Então nós vamos andar nessa verdade. Nesse contexto, para quem vivia no mundo mal, no mundo de pecado, Deus então, aí sim, Deus provê o Redentor, o sangue do Cordeiro, a purificação dos seus pecados por Cristo, de todo mundo, primeiro do judeu e depois do gentio. Então é como nós temos aqui repetido nos últimos estudos, que aquele que anda na luz, que está na luz como ele na luz está, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que é realmente a sequência de Gênesis, é de João, é da palavra de Deus, é também aqui a que nós estamos vendo agora de João Batista. Aquele que anda na luz, se andarmos na luz. Então nós temos que ouvir a palavra, crer, nos arrepender do nosso mau caminho, das trevas, da nossa vida fazendo coisas que desagradam a Deus, e andar na luz, como ele na luz está, buscar a Deus. Arrepender e buscar a Deus. Arrepender-se das obras das trevas e andar na prática das obras da luz. É aí então já há uma provisão. O sangue já está aspergido na porta para nos livrar do mal, para nos purificar de todo pecado, para o diabo não ter mais como nos tocar, para sermos livres, abençoados. Então a obra está completa. Então nessa chave de interpretação, de leitura, de compreensão é que nós vamos ver a mensagem agora de João Batista. E com o tempo, com o passar dos textos, dos versículos, você vai entender melhor esta sequência que está em Gênesis, está em João, está no Apocalipse, está em Atos dos Apóstolos, está em Isaías, está na Bíblia inteira. Então nós vamos ver agora em Mateus 3, e lemos já o versículo 2, que diz assim: E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É por isso que a pregação de João Batista começa com o arrependei-vos. O arrependei-vos é abandonar as trevas, é se envergonhar das obras das trevas, do pecado. Então é pedir perdão e arrepender-se do mal. Vencer o mal que é em você, que te puxa para as trevas, para a concupiscência da carne e dos olhos, para a soberba da vida, e se arrepender para você poder se desligar das trevas e ir para a luz. Então, arrependimento, conversão, é novo nascimento, é luz, são novas obras. Todo arrependimento vai incluir mudança de atitude. Então, quando nós pregarmos arrependimento numa igreja protestante, nós estamos pregando mudança de vida, mudança de atitude, mudança de más obras para boas obras. Tem que ter algo concreto, tem uma atitude concreta.
aqui incluída, sair, se mover, um passo de fé, uma ação. Todos os textos, todos os versículos lá de Hebreus 11, por exemplo, vão sempre dizer que pela fé alguém fez alguma coisa, alguém tomou uma atitude. Abraão deixou a sua terra, sua casa, sua parentela e foi para a terra a que Deus lhe havia mandado ir. Todos agiram, todos fizeram. Arrepender-se, mudar, andar de forma diferente, sair das trevas para a luz, isso resume tudo. Basta agora você aprender a entender, você precisa conhecer a Deus para entender o que são as trevas e onde está a luz para você andar corretamente, sem dúvida alguma, sem engano, andar na luz. Porque está próximo o reino dos céus, este reino da palavra. Haja luz é o reino dos céus, o reino da luz, o reino de Deus, o reino da verdade, o reino da justiça. Novos céus e nova terra onde habita a justiça, habitam práticas, vidas, desde palavras, atos, ações, do entendimento, da compreensão do certo, do justo, do correto. Esse é o reino dos céus, está próximo. O reino dos céus, o reino da luz, o reino da justiça, o reino da correção, o reino da paz, o reino da verdade que prevalece, a justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria, paz. Na presença de Deus, é o que o céu tem, é o que os céus representam, essa sabedoria, este entendimento, este conhecimento de Deus para haver paz. É o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino da luz, é o reino da paz, é o reino de Jesus. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja bem que o primeiro passo até hoje na pregação não é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, mas é o arrependei-vos, andai na luz, convertei-vos, abandonai o mau caminho, endireitai a sua vereda, conserta o seu caminho, conserta, se arrepende do mal, vai para Deus, busca Deus. Deus é vida, Deus é luz, Deus é correção, Deus é sinceridade. Como querem agora fazer congregações onde os dirigentes, onde a liderança se envolve em coisas erradas, em maus caminhos, em perversidade. As pessoas são gananciosas, são avarentos. Como pode? Totalmente contrário à palavra de Deus. A avareza é idolatria. E as pessoas estão pelas veredas mais tortuosas possíveis em nome de religião, fazendo errado e usando o nome de Deus em vão. Mas não, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino da luz. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, fazei caminhos direitos, corretos, sinceros. Vamos aqui aprender o que é verdade, o que é justiça, o que é amar o próximo. Temos que fazer isso. Nós vimos em João o mandamento: amar o seu irmão. Se ver ele passando necessidade, você tiver bens e você fecha sua mão, fecha seus olhos, não ajuda, como o amor de Deus pode estar em você? Então é endireitar as suas veredas, fazendo bem, amando o seu irmão e se andar na luz. Deus te ajudou quando você estava em pecado, caído, Ele te amou. É para você amar também o seu irmão que está caído, que está passando por necessidade, aquele que caiu na mão dos salteadores. E veio o samaritano, e o samaritano tinha ali o azeite, tinha ali o óleo, tinha ali o vinho, para restaurar a saúde do que havia caído na mão dos salteadores. Não agiu como o levita ou o sacerdote que passou de lá, passou do outro lado, porque ele se julgava abençoado. Ele era igual o rico, que não dava nada para Lázaro. Vão para o inferno, vão para o Hades. Tem que endireitar a sua vereda religiosa que está errada. Versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Veja aqui que João, para estar disponível para a obra, para o ministério a qual ele tinha sido
chamado, vocacionado, escolhido, ele se preparou da melhor forma possível, cabível, para alguém que fosse viver no deserto, sem tanta dependência da cidade, do comércio, de altos gastos. Então ele logo preparou pelos de camelo, que ele encontrava ali oferecidos pelas caravanas do deserto, o cinto de couro, que também podia ser do próprio camelo, em torno de seus lombos, vestes dos pelos do camelo, que morria, e ele então adquiria lá, pedia, solicitava, recebia, confeccionava sua veste com os pelos do camelo. Ele tinha um cinto de couro em torno de seus lombos para levar algum utensílio, algum pertence, e segurar também a sua roupa e poder estar levando o que fosse necessário. E o seu alimento, já preparado, alimentava-se diariamente de gafanhotos e de mel silvestre. Então já tinha sua comida, já tinha sua bebida preparada ali no deserto. Veja o amor, veja a dedicação de João Batista na obra, o exemplo de João Batista. E nós temos aqui falado dos líderes atuais, confrontado dos líderes atuais e confrontado essa situação, mostrando que são gananciosos, são avarentos, só trabalham por dinheiro e pensam que a obra de Deus, que as coisas de Deus, que o ministério de Deus serão a razão, o motivo de lucro, que vão se enriquecer com isso, e com isso vendem o evangelho, vendem a sinceridade, vendem a honestidade, dão cargo por dinheiro, trocam favores, e temos aí toda a vergonha que os protestantes e outros grupos religiosos têm passado totalmente errados. O mundo está vendo, o mundo está sabendo, e estão muitos se escandalizando por isso, e a palavra de Deus então vai cobrar, dizendo que seria melhor que você colocasse uma pedra bem pesada, amarrada no seu pescoço, e se jogasse no rio e morresse ali, para não ter chance de subir novamente, mas para que ficasse bem preso lá no fundo e morresse para parar de cometer estes pecados e de escandalizar os pequeninos, que ainda poderiam crer, poderiam se salvar, mas com a sua vida totalmente contrária à palavra de Deus, pervertida, você está espantando o Brasil, espantando o mundo de Cristo. Não é mais o Brasil para Cristo, é o Brasil espantado com aqueles que usam em vão o nome de Cristo. É por isso que Deus já alertou: não use o nome de Deus em vão. Não faça isso, porque você vai estar impedindo que outros se aproximem de Deus pelo seu escândalo, e isso vai te fazer sofrer uma consequência eterna para a sua alma, muito pior do que morrer afogado. Por isso que Jesus disse que seria melhor você amarrar uma pedra de moinho, que já tem um vão nela que facilitaria a amarração, e você morrer agora afogado lá no rio. O seu castigo, a sua pena ainda seria menor do que você continuar agindo desonestamente, usando o nome de Deus em vão. Então, versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. É claro, com o testemunho deste, com uma vida glorificando a Deus, com humildade, demonstrando por seus atos a sua fé, pela sua obra, toda Jerusalém ia ter com ele. Toda Jerusalém era tocada, era convencida. Ali está um homem de Deus, ali está um profeta servindo a Deus e não o seu próprio ventre. Então, toda Jerusalém, toda a Judéia ia ter com ele, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja que chegavam, confessavam os pecados, então eram batizados. Veja a importância da nova vida, de nascer de novo. Tem que se converter, tem que se arrepender, tem que andar na luz. Deus é luz. Quem estiver em mentira, maldade, será expulso da presença de Deus, não vai ficar. Não adianta querer enganar a Deus. Não venha de qualquer maneira. É o que João vai continuar dizendo. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É como se João dissesse exatamente o que estou aqui dizendo: não venha se batizar.
Você tem que nascer de novo. João viu, Deus viu a luz, viu Deus que era boa, teve conhecimento, teve discernimento, entendimento do bem, do certo e do errado. Você também tem que ter discernimento, tem que se arrepender, se converter do mal. Você tem que saber o mal, qual é, para não praticar mais. E tem que saber o que é certo, o que é luz, o que é correto, o que agrada a Deus, para andar. Isso é viver pela fé. Essa fé tem que ser a fé na palavra, a fé na verdade, a fé do conhecimento, a fé da luz, a fé que vai fazer a sua vida mudar. Então João disse, vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. É como Jesus falando ali, importa-vos nascer de novo. Com Nicodemos, tem que nascer de novo. Vocês são víboras. Vocês são maus, não pode. Tem que ser contra o mal, que é em você, que te faz ser uma víbora. Suas atitudes, seu modo de agir é como de víboras. Se você pegar fogo na mata e você observar, os primeiros que vão fugir tentando se salvar serão as víboras. As víboras vão passar direto, todas as víboras. Outros animais demorarão a sair, muitos morrerão lá. Vão demorar, alguns vão sair. Sabe por quê? Porque a víbora é egoísta. Ela vai sair sozinha, ela vai pensar só nela e ela vai fugir. Vai ali por baixo e vai achar o caminho fora do fogo. Foi isso que João Batista quis dizer. Vocês estão fugindo primeiro. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A víbora, ela foge da situação. Mas ela não muda, ela não se converte. Ela vai para o lugar que não estiver pegando fogo. Mas ali ela vai causar estragos, morte, destruição, com a maneira como ela é uma víbora. Os outros animais vão olhar para os seus filhotes, vão olhar para o companheiro, para a companheira, como uma família, vão se ajudar, vão se preocupar de tal forma uns com os outros, que eles vão demorar a entender qual o caminho a seguir que vai salvar a família, que vai salvar o companheiro, o animal que convive com ele, os demais da floresta. Eles não serão os primeiros. Os primeiros a fugir do fogo serão as víboras. Então João Batista, na sabedoria de Deus, ele já viu como Deus viu a luz. E Deus disse, aqui está o bem, aqui está a verdade, aqui está a justiça. Então venha para a minha luz, ande comigo. Quem andar na luz vai andar comigo. Quem amar a luz vai andar comigo. Quem quiser o bem, quem quiser a verdade, o amor, vai andar comigo. Eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, quem está comigo, não andará em trevas, mas verá a luz da vida. E em Deus está a vida, a palavra da vida, a direção para a vida. Está em Deus, está em andar com Deus, em encontrar a Deus, em ter um encontro com Deus. Então não é para fugir da ira, raça de víboras. É para andar com Deus. O batismo é para conhecer a Deus. O batismo é para realizar obras que glorificam a Deus, é para amar a Deus, é para entrar no reino de Deus, para a vida, para a prática, para a bênção, para o amor, para a comunhão. Se andares na luz, como Ele na luz está, tereis comunhão uns com os outros. Se estiverem na luz, se permanecerem na luz, você terá comunhão com os seus irmãos. Você vai ajudar o seu irmão vai te ajudar. Ali haverá paz, ali haverá alegria, verdadeira felicidade, vida com abundância. Ali haverá louvor, adoração. Ali haverá comunhão, tereis comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purificará de toda injustiça. Isso é luz, este é o lugar da luz. Não é lugar de fuga, é lugar de obra, de vida, de salvação, de bênção. É o reino dos céus, é o reino de Deus. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque a víbora não vai querer ouvir falar de frutos. Se é víbora, vai querer fugir e estar em um lugar que não fala de boas obras. Ali é o lugar das víboras.
mas o lugar de santificação, de adoração, de louvor, de amor, de boas obras, de comunhão, de olhar para o seu irmão, de que ele tenha privilégio, de que ele esteja feliz, satisfeito, sentindo a presença de Deus, esteja sendo abençoado. Esse é o reino de Deus, este é o lugar onde se produzem frutos dignos de arrependimento. Este é o lugar da bênção. Essa é a casa de Deus. Essa é a casa de adoração a Deus, é a casa do amor ao próximo, do louvor. É como Paulo dizia sobre a reunião para a ceia do Senhor. Muitos comiam primeiro como víboras, olhavam o que tinha para comer, para beber, se embriagavam. E o seu irmão, eles não olhavam para o seu irmão, se o seu irmão tinha bebido um pouco, tinha comido um pouco. Então vocês envergonham a obra de Deus, raça de víboras. Mas se você compartilha, se você olha para o seu irmão, sorri para ele, sorri para todos. Há comunhão, ali há luz, ali há Deus. Ali vão haver frutos dignos de arrependimento. Esse é o lugar da bênção de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.